Pedro Feitosa na área com mais um vídeo de análise de jogos de futebol para vocês. Estou aqui diretamente da Argentina, Buenos Aires, isso mesmo, vim participar de mais um grande evento do segmento de apostas esportivas, um dos únicos brasileiros presentes em todos esses eventos. Aqui ó, SAGSE, é o SAGSE Latam Buenos Aires, 31ª edição, 19 e 20 de abril, no Hilton Buenos Aires Hotel, exatamente. Então, tem aí grande evento para poder participar. Fico grato por todos esses convites que recebo. Isso demonstra a importância que eu estou conseguindo ter dentro desse mercado, com muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Então isso é reconhecimento, beleza? Mas vamos direto às análises dos jogos do dia. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback. Tem R$5 de forma 100% gratuita para você nos comentários abaixo, aqui mesmo na descrição desse vídeo, beleza? Então espero vocês direto nos vídeos de análise de hoje. E sem enrolação, eu já vou direto para o primeiro jogo do dia, e é para mim o jogo mais importante dessa sexta-feira, é Arsenal contra Southampton. Pedro, por que você considera esse jogo o jogo mais importante do dia? Porque estamos diante do líder do campeonato inglês. Dá uma olhadinha aqui na classificação com vocês. Ele está a 4 pontos à frente do City, mas lembre-se que o Arsenal tem um jogo a menos. Ou seja, considerando que o City pode ganhar esse jogo a menos, o Arsenal na verdade tem um ponto real à frente do Manchester City, o que é muito pouco, principalmente para essa grande equipe do Manchester City, que acabou de se classificar para as semifinais da Champions League. Então assim, Arsenal e Southampton, essa é a chance do Arsenal não tropeçar, já que vem de 2 empates seguidos, empatou com o West Ham, empatou com o Liverpool. Esses 2 empates foi tipo assim, cabuloso, cara. Por que cabuloso? Porque com pênaltis perdidos, pênalti perdido pro Arsenal nesse último jogo, o jogo estava 2-1, o Saka teve lá a oportunidade do pênalti, não converteu, depois logo em seguida levou empate. No jogo do Liverpool levou empate lá depois dos 86 minutos, então assim, foram empates que doeram para o Arsenal, podia estar com uma vantagem muito melhor. Joga contra o último colocado, o Southampton. O time de 31 jogos venceu apenas 6, empatou 5 e tem incríveis 20 derrotas. É o time que mais perdeu 20 vezes contra o time que menos perdeu 3 vezes. Então assim, o Arsenal tem sim grandes chances de ganhar esse jogo. A odd está esmagada aí a 1.18, por isso eu vou criar uma aposta com vocês. Dá uma olhadinha aqui rapidinho nos números gerais das duas equipes. Mas você tem o primeiro colocado contra o último colocado, provavelmente você vai ter números muito favoráveis para um e números muito desfavoráveis para o outro. Arsenal marcou primeiro nas últimas 10, marcou gol em todas elas, marcou no primeiro tempo nas últimas 7, ganhou o primeiro tempo das últimas 6, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4. Do outro lado, um Southampton que não ganhou nenhuma das suas últimas 6 partidas e levou o gol primeiro nas últimas 5. Então temos 2 padrões aí. O primeiro padrão poderia ser padrão de gols, poderia ser interessante, mais de 2.5 gols a 1.50, pode ser interessante ali para o Arsenal. Mas também temos aí a opção do primeiro tempo. Eu nem diria mais de 0.5 HT, eu diria mesmo da vitória do Arsenal no primeiro tempo. Poderia ser uma opção interessante, já que o Arsenal é uma equipe que costuma muito vencer o primeiro tempo dos seus jogos, e está aqui ó, pagando 1.53, e o Southampton é um time que costuma levar gols primeiros durante a partida. Então essa seria a primeira opção para o Arsenal aí ganhar o primeiro tempo com odd 1.53, mas eu sinceramente vou criar uma outra aposta aqui que vai dar uma odd um pouco melhor do que essa. Então eu vou trabalhar aqui o total de escanteios no primeiro tempo, mais de 3.5, acreditando que o Arsenal vai começar pressionando o Southampton desde o início da partida, e vou colocar a vitória do Arsenal, que realmente acredito nela, e vai dar uma odd aí de 1.60, isso mesmo, 60% de retorno. Qual é a entrada? Arsenal para você e mais de 3.5 escanteios no primeiro tempo. Pedro, os escanteios têm que ser do Arsenal? Não necessariamente. Você pode ter escanteios tanto do Arsenal quanto do Southampton. É a soma total dos escanteios das duas equipes no primeiro tempo. Precisamos de pelo menos 4 escanteios ou mais. Ou seja, o Arsenal teve 3 escanteios, o Southampton teve 1, a gente já bateu os escanteios. O Arsenal teve 4 escanteios, a gente já bateu os escanteios. O Southampton teve 3 escanteios, o Arsenal teve 1, a gente já bateu os escanteios. Então o que
precisamos é pelo menos 4 escanteios e a vitória simples do Arsenal. Então essa é a entrada, esse é o meu palpite, essa é a minha análise para esse jogo de Arsenal contra Southampton. Primeiro colocado contra o último, o Arsenal tem grandes chances de vencer e se manter à frente na tabela. Então, essa é a análise para Arsenal contra Southampton, jogo válido pela Premier League, campeonato inglês, nessa sexta-feira. E como eu até dei um spoilerzinho no vídeo de análise, eu falei, esse é o meu palpite para essa sexta-feira, é justamente o meu palpite mesmo. Arsenal e Southampton, vitória do Arsenal em mais de 3.5 escanteios no primeiro tempo, com a odd aí de 60% de retorno. Coloquei uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd de 1.60, 1.000 para 1.600, vitória do Arsenal mais de 3.5 cantos. Acredito ali que o time do Arteta deve jogar em cima desde o princípio. Tem o time que menos perdeu no campeonato, que é o Arsenal, apenas 3 derrotas, contra o time que mais perdeu no campeonato, que é o Southampton, com 20 derrotas. O Arsenal deve jogar em cima, sim, deve jogar com bastante ofensividade. Os jogadores brasileiros estão muito bem nessa temporada no Arsenal. Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, é o trio de Gabriéis. Inclusive o Gabriel Jesus vem marcando gols depois que retornou aí de lesão. Então, para esse jogo, Arsenal contra Southampton, vitória do Arsenal, mais de 3.5 escanteios. Esse é o palpite para essa sexta-feira de futebol. E vamos à análise do segundo jogo dessa sexta-feira, campeonato alemão. Temos aí Augsburg contra Stuttgart. Vou colocar aqui na classificação só para fazer um cálculo rápido com vocês, o quanto que essa Bundesliga ela é interessante para o mercado de overgoals. Eu vou pegar aqui o número de gols que o Augsburg fez, que foi de 37, o número de gols que ele tomou, que foi 53, dá um total de 90 gols, e dividir pelo número de jogos que esse time fez, que foram 28. Vê se dá para vocês acompanharem aqui comigo, 3.21, isso mesmo. Uma média de 3.21 gols por jogo, entre gols feitos e gols tomados. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no Stuttgart. Tomou 50 e fez 35. Então um total de 85 gols, dividido por 28 partidas, a média é de 3.03 gols por partida. Ou seja, temos dois times aí que a média de gols está acima de 3 gols por partida. Então, eu posso olhar aqui nos números gerais para comprovar isso para vocês. Augsburg marcou gol nas últimas 6, mas levou gol nas últimas 7. Só que você já tem padrão de gols com padrão de ambas. Não ganhou nas últimas 5 e levou 3 ou mais gols nas últimas 2. Ou seja, padrão de over total. Ambas marcam sim nas últimas 6, over 2.5 nas últimas 3. Do outro lado temos o Stuttgart, que marcou gol em 80% dos seus jogos. Porém, levou gol em 80% dos seus jogos. Temos aí padrão de over com padrão de ambas. Marcou 3 ou mais gols nas últimas 2. Teve over 1.5 em 80% dos seus jogos. Ou seja, aqui nós estamos diante de um padrão de over goals. Temos aqui alguns mercados interessantes para trabalhar. Pedro, quero pegar esse jogo para poder juntar ele numa múltipla. Mais de 1.5 gols seria o mais interessante, com quase 30% de retorno. Pedro, quero fazer uma entrada seca nesse jogo. Aí você pode trabalhar ou ambas marcas a 1,70 ou mais de 2,5 a 1,80. Pedro, qual dos dois você considera melhor para poder trabalhar para quem quer fazer aquela entrada seca? Eu considero ambas marcam a melhor opção. É o padrão que está descrito aqui para as duas equipes, tanto para o Augsburg quanto para o Stuttgart. Então, para quem quer fazer aquela entrada seca, ambas marcam com odd de 1.70. Para quem quer fazer aquela entrada múltipla, mais de 1.5 gols a 1.29. Essa é a minha análise desse jogo válido pelo campeonato alemão. Vamos ao terceiro jogo, mais um confronto de último colocado com o primeiro colocado. Tivemos esse confronto também no campeonato inglês, onde analisamos ali Arsenal e Southampton. Agora temos Angers contra PSG. O Angers é o último colocado do campeonato francês. Vou mostrar aqui para vocês na classificação. O Angers, olha lá, de 31 jogos, o time só ganhou 3 e perdeu 23. Ele consegue ainda ser muito pior do que o Southampton lá na Inglaterra, que perdeu 20 jogos. Então, assim, só tem 14 pontos. É já um provável rebaixado, quase que matematicamente. O time, muito mal, velho, muito mal. Levou 66 gols em 31 jogos. É mais do que 2 gols por partida. Uma média, assim, gigante. E joga contra um PSG que marcou 73 gols em 23 jogos. É mais do que 2 gols feitos por partida. Tudo bem que o PSG não tá lá essas coisas, né?
Pô, mas vai jogar contra o último colocado? No mínimo tem que ganhar e, se possível, ganhar bem. O Angers levou gol em 90% dos seus jogos, levou no primeiro tempo em 80% dos seus jogos. O PSG marcou 2 ou mais em 60%, porém levou gol primeiro em 80% dos seus jogos. Isso é incrível, um número incrivelmente ruim para o PSG, com todo o seu elenco, com todo o seu investimento. O time levar gol em 80% dos seus jogos primeiro, não é nem levar gol, só levar, é levar primeiro. Então assim, ó, para esse jogo, poderíamos sim trabalhar aqui a vitória do PSG, que deve sair vitorioso desse jogo, acredito eu. Essa é uma boa possibilidade, uma boa análise, mas o que eu gostaria de trabalhar aqui é para sair pelo menos um gol no primeiro tempo, aquela odd de 1.22, interessante para poder fazer aquela múltipla. Para sair um gol no primeiro tempo, odd de 1.22. Essa é a minha análise para Angers contra PSG. PSG tá levando uns golzinhos aí de quase todo mundo. Vai que leva um gol no primeiro tempo do Angers. O normal é que ele faça. A gente, tanto faz. Para mim, tanto faz se vai ser gol do Angers ou gol do PSG. Porque a minha operação aqui, a minha ideia, a minha análise é sair um gol no primeiro tempo. Pode ser de qualquer uma das equipes. Então, análise para Angers e PSG, pelo menos um gol no primeiro tempo, mais de 0.5 HT. Essa sexta-feira tá até legal, hein? Já vamos ao quarto jogo analisado para essa sexta, que não costuma ter tantos jogos assim. Temos aqui confronto do campeonato italiano, Verona contra Bolonha. Dois times em situações completamente diferentes. O Verona briga para não ser rebaixado, tá ali na cabeça do rebaixamento. E o Bolonha briga para poder entrar na zona de classificação europeia. Isso mesmo, o Bolonha tá bem assim, ó. O time tá ali em oitavo colocado, 44 pontos. Está a 5 pontos do Atalanta. Se o Bolonha consegue vencer o Verona nessa rodada, fica ali a poucos pontos, né? 47, tal. Ficaria ali a 2 pontos do Atalanta. Caso o Atalanta não vença o seu jogo, óbvio, né? Então estamos falando aí com probabilidades. Desculpa aí, galera, tô meio gripado aqui ainda. Mas o importante é gravar conteúdo para vocês, né? Verona não ganhou 80% dos seus jogos. Bolonha não perdeu nas últimas 5 e marcou primeiro nas últimas 4. Para esse jogo aqui, qual é a minha análise? Você tem um time jogando em casa, brigando para não ser rebaixado, meio que desesperado, jogando contra um time que também precisa vencer para poder tentar beliscar ali competições europeias. Acredito que vai ser um jogo um pouco mais aberto, um jogo com mais oportunidades para gols, com bastante aí, chances de ataque do próprio Verona, que apesar de não ser uma das melhores equipes, mas ainda assim marcou ali 24 gols, levou 43, mas você tem um Bolonha que tem um ataque muito positivo, fez 39 gols em 30 jogos. Isso quer dizer o quê? Uma média de quase 1.5 gols por partida. Então, é justamente nesse 1.5 gols que eu quero trabalhar aqui com vocês, mais de 1.5 gols para Verona contra Bolonha. Essa é a minha análise para esse jogo do campeonato italiano. Identifico o valor principalmente nessa odd aqui que está de 1.50. Geralmente campeonato italiano mais de 1.5 gols. A odd varia ali em torno de 1,35 a 1,40. Então vejo o valor sim nessa entrada, nessa operação. As duas equipes precisam muito dessa vitória e quem sabe pode acabar se abrindo muito para o jogo. Beleza? Então análise para Verona e Bolonha mais de 1.5 gols. E para encerrar com chave de ouro a nossa sexta-feira, Campeonato Brasileiro Série B. Sinceramente, não é muito um dos campeonatos que eu gostaria de estar analisando para vocês. Mas é nos comentários que vocês pedem e pediram muito para poder analisar jogos da Série B. Cara, é uma das competições mais difíceis que tem para operar, vou logo falando para vocês, sendo bem sincero, bem transparente. Não seria a competição que eu escolheria se você tiver opções aí de operar em outros jogos, mas eu sei que tem aquela galera que já operou durante o dia e chega de noite, quer fazer aquela entrada, quer fazer aquela operação. Temos aí Ponte Preta e Criciúma. Principalmente nesse início de competição fica mais complicado ainda as análises. A Ponte Preta foi muito bem lá no Campeonato Paulista, Série A2, subiu, foi campeão. Ponte Preta, mesmo assim, não ganhou 80% dos seus últimos 10 jogos. Ambas marcam não nas últimas 4. Houve 1.5 em 80%, under 3,5 em 80%. Criciúma marcou gol em 80%, não perdeu 80%, também menos 3.5 nas últimas 6 e ambas marcam não em 70%. Primeira coisa que nós identificamos aqui, um padrão de under gols, de poucos gols. Por quê? Nas duas equipes você tem um padrão aqui de não ambas, ó. Ambas não nas últimas 4, ambas não em 70% dos seus jogos. Você tem aqui de novo o padrão de under.
under 3.5 nas últimas 6, under 3.5 em 80% dos seus jogos. Então, qual é a minha análise aqui? Seria a análise do menos de 3.5 gols, só que a odd ela está esmagada a 1.17. Pedro, e se eu quiser dar uma arriscadazinha um pouco maior para esse jogo? Aí você pode vir no menos de 2.5 gols a 1.50. Sinceramente, eu não gosto muito de trabalhar com under gols, porque você fica ali assistindo um jogo tenso o tempo todo. Toda bola que vai na área você fica tenso. Só que assim, Série B, por si só, ela é uma competição de under goals. Você dificilmente vai ver jogos aí com 3-0, 4-0, 4-1, 3-2. Lógico que vai acontecer, é futebol, mas eu tô dizendo que vai ser poucas as ocasiões em que isso vai ocorrer. Então, para Ponte Preta e Criciúma, a minha análise é de under goals, é de um jogo com poucos gols. Essa é uma característica da própria Série B e como mostrei para vocês aqui, esse é o padrão dessas duas equipes. E com isso nós encerramos aqui com chave de ouro a nossa sexta-feira de futebol. E dessa forma encerramos mais um vídeo de análise, dessa vez com jogos da sexta-feira. Deixei palpite gratuito, deixei R$5 gratuito também para vocês na descrição desse vídeo. Então, o mínimo que você podia fazer é chegar lá, deixar aquele like, deixar aquele comentário, deixar aquele feedback, que é super importante para o crescimento desse canal. E quanto mais o canal cresce, mais coisas eu consigo trazer para vocês. Beleza? Valeu, espero vocês nos vídeos dos finais de semana. É isso mesmo, vai ter muito jogo nesse final de semana e lógico que vai ter aquela análise bacana para vocês. Tamo junto, valeu galera!